Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa número 41 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com a divulgação, o apoio da Sociedade Espírita Francisco de Assis, de Amparo aos Necessitados, a CEFAM, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Nós falamos semana passada a respeito da desencarnação e é claro que isso nos conduz a uma outra reflexão. Para onde vamos após a morte? Será que as questões de céu e de inferno realmente procedem sob o ponto de vista da doutrina espírita, sob o ponto de vista do que os espíritos nos ensinaram? Desde já, eu recomendo a você, se tiver interesse em se aprofundar nesse tema, a obra O Céu e o Inferno, que é o registro de Allan Kardec sobre relatos de espíritos que contaram suas experiências, suas alegrias e frustrações logo após a desencarnação, e aonde ele vai traçar um panorama a partir desses depoimentos de como é que nós podemos imaginar ou esperar qual seja esta nossa continuidade da vida após a desencarnação. Então ele vai tratar dessa questão de céu, de inferno, de purgatório, dessas condições que por muito tempo a religião colocou como algo físico e que nós vamos ver através do ensino dos espíritos de que se tratam de condições emocionais. E é nesse aspecto que eu convido você para nós vermos dentro do Livro dos Espíritos. Nós vamos ter várias questões tratando desse tema, mas especialmente eu quero trazer um comentário de Allan Kardec que está na questão 1012 e outro na questão 1017. É um trecho um pouquinho longo, mas eu acho que serve para nos trazer uma noção bastante apropriada do que os espíritos nos ensinaram a respeito desse tema. Então, na questão 1012, Kardec, após fazer a pergunta se há lugares circunscritos para sofrimentos, para as penas, como sempre se acreditou, os espíritos dizem que não. Olha, já foi respondido isso, eles dizem. Não há lugares circunscritos. E aí Kardec faz o seguinte comentário: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Por isso que nós precisamos estudar a doutrina, estudar o Evangelho e todas as lições, as anotações das obras básicas, muito mais do que apenas ler. Se Kardec registra que a localização absoluta só existe na imaginação, então uma localização relativa possivelmente existe. Vamos ver lá na questão 1017. A partir do segundo parágrafo, ele diz assim: de acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares, das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóboda e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno abaixo. Daí as expressões subir aos céus, estar no mais alto dos céus, ser precipitado aos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas, entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que travou a história da sua formação, ele descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo. Teve-se que renunciar a situar a Terra acima das nuvens e o inferno nos lugares infinitos. Então, a partir do momento que nós, através da ciência, compreendemos que a Terra não é o centro do universo, como se acreditava,
e que não há, portanto, acima e nem abaixo, não cabe mais a ideia de imaginarmos um céu no alto e um inferno abaixo. Então, essa condição que Kardec vai registrar de lugares absolutos é para que nós tiremos da nossa mente a ideia de que olhando para o alto estamos vendo o céu, ou é para onde nós iremos. E olhando para baixo, nós então estaremos mergulhando nas regiões infernais. Porque até então, esta ideia de que acima do que nós podemos enxergar, acima das nuvens, havia este céu, fazia com que o homem acreditasse mesmo que, sendo o centro do universo, tudo se circunscrevia àquilo que nós poderíamos enxergar. Então, o que Kardec quer dizer com essa não existência de um lugar absoluto? E se você for ler as questões que tratam desse tema de céu e inferno no Livro dos Espíritos e também do que está lá na obra O Céu e o Inferno, veremos que os espíritos nos fazem compreender que céu ou inferno são estados emocionais, são estados de alma, são estados de sentimento. Então, quando chegarmos a uma condição evolutiva superior, da qual nós tenhamos apenas boas lembranças das nossas atitudes, que não nos cerque mais os sentimentos de mágoa, de desprezo, de intolerância, sentimentos pesados e que nos fazem sentir, por vezes, distantes desse céu. Quando isso não mais existir, nós estaremos com a alma leve, com a alma tranquila. E isso nos fará sentirmos-nos como se estivéssemos no céu, em paz. Ao contrário, quando os sentimentos pesados, essas paixões mais grosseiras nos cercam, sentimentos de vingança, ideias ainda muito mais direcionadas para o mal, nós estamos ainda vivendo esta condição infernal, esse sentimento que é muito distante da angelitude, do céu. O que Kardec nos quer fazer compreender é que por conta desses sentimentos, nós acabamos, enquanto espíritos, após a nossa desencarnação, nos reunindo com seres que guardam uma semelhança de sentimento à nossa. Então, após desencarnar, nós não iremos ou não seremos levados pelos nossos amigos espirituais a um lugar senão de acordo com a nossa condição emocional. Se durante a minha estadia aqui na Terra eu só busquei a maldade, guardei rancor, mágoa, me dediquei a esse sentimento da maldade, a descrença em Deus, a falta de fé e tudo mais, possivelmente após desencarnar eu estarei nesta condição emocional. E isso fará com que eu me reúna a outros seres que guardam um sentimento similar ao meu. Nesse lugar onde nós nos reunimos, nos aproximarmos, alguém poderá dizer que ali é um inferno. Se nós sairmos agora da nossa casa e formos a um lugar onde houver uma aglomeração de pessoas planejando mal, usando de tóxicos, de bebida, confusão, briga, a gente vai dizer, nossa, aquilo está um inferno, porque reuniram-se ali seres que estão numa condição muito inferior emocionalmente. Por outro lado, se quando chegar, né, porque isso vai acontecer, quando chegar ao momento de nós estarmos mais puros, nós estarmos com sentimentos mais elevados, vamos ter, por exemplo, o Cristo, e ainda algo mais próximo de nós, Francisco de Assis, Madre Teresa, seres que trabalharam em favor do bem, que exerceram aqui na Terra aquilo que Deus espera que nós exerçamos, esses seres, ao retornarem ao mundo espiritual, voltam com essa condição de paz e são recolhidos ou se encontram com outros seres que também trazem essa sensação de paz, de bondade, um sentimento muito mais nobre e elevado. Ao se reunirem, ao se colocarem num mundo que guarde essas condições de paz, quando nós tivermos a condição de observar isso, vamos dizer, nossa, isso aqui é um céu, porque há uma paz, há uma tranquilidade. Da mesma forma, Kardec vai dizer que
o terceiro componente, que é o purgatório, nada mais é do que essas experiências que nós vivemos na carne. O purgar, este purgatório, nada mais é do que o nosso resgate consciencial. E esse purgatório pode se dar enquanto encarnados, estamos purgando os nossos débitos, ou mesmo no plano espiritual, como quando somos levados a regiões chamadas regiões umbralinas. Se você for procurar aqui nos nossos estudos, em programas anteriores, tratamos desse tema. Então, céu e inferno não são lugares absolutos. Olha, agora você está entrando no céu, agora você está iniciando a região do inferno. Nós somos muito levados pelas alegorias, Dante, que criou essa ideia dos lugares específicos, mas tenhamos em mente que céu e inferno são condições de alma, de sentimento, que nós podemos viver tanto num quanto no outro, desde o momento em que estamos encarnados. Se a partir de hoje nós mudarmos os nossos sentimentos, nos tornarmos pessoas dedicadas ao bem, às boas intenções e conseguimos efetivamente realizar aquilo que Deus espera de nós, com certeza o nosso céu já se inicia agora, enquanto encarnados. E após a nossa desencarnação, teremos então o encontro de outros seres que estarão nessa condição celestial e que nos conduzirão a lugares assim mais nobres. Se você gostou, ficou curioso no tema, recomendo mais uma vez a leitura da obra Céu e Inferno. Deixe nos comentários se você tem algum interesse de que a gente aborde mais esses temas, que a gente trate de alguma outra questão. E para a semana que vem eu vou fazer diferente. Vamos deixar um tema em aberto e você nos diz nos comentários, ou se quiser entrar em contato conosco de alguma outra forma, qual o tema que você gostaria que fosse abordado na próxima semana. Eu aguardo você na semana que vem, para nós continuarmos o nosso estudo, os nossos programas Refletindo Kardec, dentro desse nosso estudo que nós objetivamos aprender a doutrina espírita, trazer o espiritismo mais próximo da nossa realidade. Uma ótima semana para você, que Jesus abençoe o seu lar e que possamos nos encontrar mais uma vez na próxima sexta-feira. Tchau!